Hoje aqui no Direito com Elas, vamos falar um pouquinho a respeito dos impedimentos matrimoniais e das causas suspensivas. Bom, gente, nós temos no nosso Código Civil, na parte de Direito de Família, duas situações em que o Código coloca certas restrições ao casamento, mas são restrições diferentes. No artigo 1521, o Código Civil coloca os impedimentos matrimoniais. O que são os impedimentos matrimoniais? Os impedimentos matrimoniais são situações em que as pessoas não podem casar. Então, o caput do 1521 já diz, não podem casar, é uma proibição. Então, se você tiver numa situação em que tenha aqueles casos previstos no 1521, não pode casar, porque se casar, qual será a consequência? Nulidade absoluta. O casamento será nulo de pleno direito. Por exemplo, de acordo com 1521, não podem casar os ascendentes com os descendentes, independentemente do grau. Não podem casar os colaterais até o 3º grau. Não pode casar pessoas que já são casadas e assim por diante. Então, se você tiver numa das condições do 1521, casamento proibido. Consequência, nulidade absoluta. Quem que pode arguir uma nulidade absoluta no caso de uma das situações do 1521? Qualquer pessoa capaz que tenha interesse jurídico. Então, qualquer pessoa, não precisa ter ligação direta com os cônjuges nem nada, essas pessoas podem requerer a nulidade depois do casamento, requerer a ação declaratória de nulidade e antes do casamento, até o momento do sim, elas podem opor o impedimento matrimonial. Então, é uma situação bastante grave para o nosso ordenamento e por isso a consequência é a nulidade absoluta. O casamento então será nulo de pleno direito se incidir numa das situações previstas no artigo 1521. E as condições, as cláusulas suspensivas? As cláusulas suspensivas do casamento estão previstas no artigo 1523. E aí já começa a primeira diferença da cláusula suspensiva não é cláusula suspensiva, falei uma outra situação, das causas suspensivas para os impedimentos matrimoniais. Então, as causas suspensivas no 1523 começam lá no caput com a seguinte frase: não devem casar. Veja a diferença, né? No 1521 eu tenho não podem casar. No 1523 eu tenho não devem casar. É uma espécie de conselho, uma espécie de recomendação. Por isso, prestem atenção, por isso, o casamento realizado sob causa suspensiva não é nulo, nem anulável, nem inválido. Ele é um casamento válido com irregularidade. Vejam, ele é válido, mas tem uma irregularidade formal. Apenas isso. Então, ele não gera nulidade do casamento. Então, as causas suspensivas são situações que o Código pretende evitar, o legislador quis evitar prejuízos a terceiros. Como, por exemplo, o viúvo ou a viúva que ainda não fez o inventário dos bens do casamento anterior. Então, se essas pessoas tiverem filhos do casamento anterior e elas casarem sem ter feito o inventário, pode haver uma confusão de patrimônio e os herdeiros ficarem prejudicados nessa situação. Então, essa é um exemplo de que não deve casar até fazer o inventário. A mulher que ficou viúva, ela não deve casar até 10 meses depois de terminado o casamento anterior. Por que isso? Problema de gravidez, né? Se ela estiver grávida do antigo marido e se casar novamente, esse marido pode ser considerado o pai do seu filho, mesmo não sendo, porque existe a presunção de paternidade prevista no Código em função do casamento. Se você é casada, o seu filho é presumidamente do seu marido. Então, para não ocorrer a mistura de sangue ou confusão de sangue, a mulher não deve casar. Ela pode se livrar disso desde que ela apresente, no momento do pedido de habilitação do casamento, um laudo, uma comprovação de que ela não está grávida, de que o filho já nasceu. Então, são circunstâncias, as causas suspensivas, tem mais algumas outras no 1523, que recomenda-se que não haja casamento. Se por acaso, mesmo assim, as pessoas quiserem casar com causa suspensiva e tudo, deve ser aplicada a esse casamento obrigatoriamente a separação de bens. Então, em caso de casamento com causa suspensiva que tenha sido relatada ou arguida por alguém, obrigatoriamente o casamento será sobre o regime da separação obrigatória de bens, a separação legal de bens.
prevista no nosso ordenamento. Quem pode opor uma causa suspensiva? Apenas os ascendentes e os descendentes diretos dos que vão se casar e os colaterais até segundo grau. Então, os parentes em linha reta e os colaterais até segundo grau, inclusive por afinidade, podem requerer ou arguir as causas suspensivas e tentar evitar o casamento. Ou que o casamento se realize com o regime da separação obrigatória de bens. Então, olha as diferenças, né? Nos impedimentos eu tenho nulidade absoluta do casamento, ele é inválido. Na causa suspensiva eu tenho uma situação em que o casamento é válido, porém com uma irregularidade formal. Mas ele é válido, não tem como ser anulado depois do casamento. Diferentemente do nulo, que quando o casamento acontece, é possível depois do casamento descoberto o impedimento, ingressar com ação declaratória de nulidade. Lá no casamento sob causa suspensiva, não, o casamento é válido, apenas com essa irregularidade formal. Então, existem várias diferenças. Há pessoas que podem arguir a nulidade absoluta antes do casamento, qualquer pessoa capaz. Na causa suspensiva, somente aqueles previstos na lei. Os parentes em linha reta e os colaterais até segundo grau. Então, causas suspensivas e impedimentos matrimoniais são situações diferentes, que geram consequências diferentes e geram efeitos jurídicos diferentes, né? Nulidade absoluta, artigo 1521, impedimentos matrimoniais. Causas suspensivas, validade do casamento apenas com irregularidade formal, no artigo 1523. Certo, gente? Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa a sua curtida aqui embaixo. Não deixe de divulgar o nosso canal para os seus colegas, para os seus amigos, para os seus parentes, porque a gente procura sempre falar numa linguagem acessível a todos. Então, mesmo quem é leigo, quem não é do direito, pode entender os nossos vídeos, entender as nossas colocações jurídicas. Legal? O recadinho para os estudantes de direito: na semana que antecede a OAB, a partir do dia 1º, nossos vídeos, né? Nossas discussões serão referentes à OAB. Então a gente vai dar dicas para o pessoal que vai prestar a primeira fase da OAB. Então não percam as nossas dicas de OAB na semana que antecede o exame de ordem. Combinado? Um beijo, espero vocês semana que vem. Tchau!